multidão dos que crerão, era só o coração. Vidas pertencem a Ti e nós nos alegramos por podermos nos reunir como filhos Teus, rebanho do Teu pastoreio. Pedimos ao Senhor que, de forma livre, direta e profunda, nos congregue mais esse tempo em torno de Ti mesmo, Tua pessoa e a Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que venha nos dar o entendimento espiritual necessário, venha nos dar o toque na verdade espiritual para a edificação do nosso homem interior e não apenas para aumento de entendimento, de compreensão mental. Nos habilita para isso com Teu Espírito Santo, com a Tua unção, com sabedoria e entendimento espiritual. Nós confiamos totalmente em Ti e esperamos de Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11 do livro de Atos. Na reunião anterior nós compartilhamos até o versículo 26. Atos 11 até o versículo 26. Hoje eu gostaria de ler novamente os versos 25, 26 e prosseguirmos um pouco mais dentro desses dois capítulos, 11 e 12. Atos 11, 25 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, onde os dois, Barnabé e Saulo, vão então aparecer novamente no capítulo 13, os primeiros versículos, quando disse que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e dentre os 5 que são ali citados, Barnabé e Saulo estão entre eles. Então Barnabé foi à procura de Saulo em Tarso e o levou para Antioquia, conforme o verso 26. E veja essa parte final do verso com bastante atenção. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Então nós temos 2 profetas e mestres, porque assim são citados em Atos 13, Barnabé e Saulo, que se reúnem naquela igreja local da cidade de Antioquia durante todo um ano, e a sequência do texto diz: ensinando numerosa multidão, porque esse é o ofício em especial dos profetas e mestres, ensinando. Em Antioquia foram os discípulos, até aqui então aqueles que creram no Senhor, conforme também estamos retomando o que estávamos compartilhando na reunião anterior, conforme diz o verso 21 logo acima, que a mão do Senhor estava com eles, aqueles que com Barnabé desceram de Jerusalém para Antioquia. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aqueles do verso 20, aqueles que foram dispersos por toda essa região citada aí no verso 19, verso 20. Esses pregaram o Evangelho e para lá foram Barnabé e outros irmãos para verificarem, não é, a situação daquelas pessoas. Então, até no relato do livro de Atos, até aqui, esses crentes, segundo o verso 21, ou esses convertidos, segundo o verso 21, 2 palavras que são usadas, crendo, se converteram, eles são chamados no verso 26 de discípulos e também de cristãos. Eu creio que na reunião anterior nós fizemos um pequeno comentário desses 4 termos, né? Observem que os cristãos são chamados de 4 nomes, incluindo este cristãos, neste relato. Aqueles que creram,
versículo 21. Aqueles que se converteram, ainda versículo 21. Discípulos, versículo 26, parte final. E finalmente, cristãos. E eu disse aos irmãos que nós então retomaríamos com esse nome cristãos, com essa ideia, por causa da importância, do significado, da menção aqui dos discípulos como cristãos, e a nota que o Espírito Santo coloca através de Lucas, veja aí novamente, bem clara, final do verso 26, que em Antioquia foram os discípulos, que são os crentes, do verso 21, que são aqueles que se converteram, do mesmo verso 21, que são aqueles também, do segundo versículo 24, parte final, aqueles que se uniram ao Senhor, também é uma linda expressão, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja, irmão, na verdade 5 palavras tão significativas para designar quem são aqueles que pertencem ao Senhor, não é? Num texto tão objetivo: aqueles que creram, aqueles que se converteram, aqueles que se uniram ao Senhor, verso 24, parte final, discípulos, parte final do verso 26, e finalmente cristãos. 5 designações para o mesmo grupo de pessoas. Então, com essa nota especial aqui, em Antioquia foram esses discípulos, esses crentes, esses convertidos, esses unidos ao Senhor, foram pela primeira vez chamados cristãos. Então vamos comentar um pouquinho sobre esse tão precioso nome. Em primeiro lugar, lembre-se que quando Pedro faz uma menção lá na sua epístola, talvez fosse bom nós irmos lá esse texto, para procurarmos compreender um pouquinho mais dessa designação aqui do verso 26, pela primeira vez foram os discípulos chamados cristãos, que em primeiro lugar esse nome é pejorativo. A ideia por trás desse nome era uma ideia de zombaria. Era como se então, e era esse o fato, aqueles habitantes que testemunhavam nessas diversas regiões o testemunho dos cristãos, chamassem aqueles cristãos de ignóbeis, de seguidores daquele que nada era, daquele Cristo que foi crucificado. Então esse nome foi usado de forma pejorativa, totalmente pejorativa, os cristãos, como que os pequenos cristos, essa é a ideia. Sendo que o sentido do nome é um nome então zombeteiro. Agora é interessante como Pedro faz a repetição dessa terminologia cristão. Veja, por favor, capítulo 4 da sua epístola, abra lá, 1 Pedro capítulo 4. Veja esse pequeno contexto de 12 a 16 com muita atenção. 1 Pedro 4, de 12 a 16. Veja o que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, tem a dizer através de Pedro sobre esse fato. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Você lembra que lá no capítulo 11, versículo 19, lá do livro de Atos, diz que aqueles irmãos foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão? Então eles foram para Chipre, para Cirene, ali pregaram o Evangelho. Então Pedro diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se isso fosse algo extraordinário, fora do curso normal das coisas. Pelo contrário, alegrai-vos na exata medida, na proporção em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Irmão, que significado tremendo tem essa expressão aqui, sabe por quê? Infelizmente, talvez a maior parte dos nossos sofrimentos não são sofrimentos por estarmos identificados a Cristo. Talvez a maior parte dos nossos sofrimentos são motivados, são devidos a quê? O que os irmãos acham? Eu acho que são devidos a 2 coisas em especial, e elas se combinam. Primeira, pecado. Talvez na grande maioria das vezes nós sofremos por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Segundo lugar, por causa do nosso ego mortificado, nosso ego ferido. Isso nos causa muita dor.
seja uma desatenção alheia, seja aquilo que nós consideramos uma desconsideração, seja lá o que for, um ego ferido ou um pecado praticado. Talvez isso seja a grande parte, o grande motivo de uma grande porcentagem, a maioria dos nossos sofrimentos. Mas não tem nada a ver com o que Pedro está falando aqui no verso 13. Porque ele está falando sobre um tipo de sofrimento, veja aí com muita clareza, que é resultado de coparticipação nos sofrimentos de Cristo. Então não tem nada a ver com pecado praticado e nem com ego ferido. Mas tem a ver com aqueles sofrimentos que fazem alusão, se referem especificamente a quê? Ao fato de que nós, por sermos testemunhas vivas do Senhor, nós estamos então pagando um preço derivado disso, de sofrimento. Ou seja, vamos colocar em outras palavras, nós estamos sofrendo por sermos fiéis ao Senhor. Estamos sofrendo por fidelidade e não por pecado e nem por ego. Porque quando os irmãos olham a história de Atos, imagine se os irmãos fossem sofrer por causa de ego ferido. Nós teríamos uma história completamente avessa àquela narrada no livro de Atos, não é assim? Pedro, quando foi chamado, por exemplo, a citar um exemplo, Pedro e João, quando foram chamados diante do Sinédrio, eles foram altamente injuriados. Eles não fizeram nada daquilo que estava sendo dito que eles fizeram. Eles não tumultuaram o povo, eles não estavam falando contra a lei, como disseram inclusive de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Eles estavam pregando a palavra da verdade do Evangelho. E eles foram arguídos pelo Sinédrio, açoitados, os irmãos se lembram? Açoitados, e foram despedidos, foram intimidados. As autoridades do Sinédrio disseram para eles: nós então estamos aí intimando vocês a não falarem nesse nome. A resposta de Pedro foi: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi a resposta de Pedro a eles. Então, por causa disso, eles foram açoitados, e diz a palavra que quando eles se retiraram da presença do Sinédrio, eles estavam exultantes. Por causa do quê? Por causa do que aqui está um dos que foi açoitado, dos que foram açoitados, Pedro e João, seu companheiro. E esse Pedro está escrevendo nessa epístola, que aqueles que assim sofressem como ele sofreu, que eles se alegrassem, porque eles estavam sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, não dos sofrimentos do pecado, não dos sofrimentos do ego ferido, mas dos sofrimentos de Cristo. Então, como esse versículo é significativo? Não apenas porque o Espírito Santo está falando pela boca de Pedro, mas porque o Espírito Santo está falando pela boca de alguém que experimentou essa realidade, através da boca de alguém que não tinha isso como teoria, mas como prática. Então, vamos de novo ler o verso 13 com essa ideia em mente. É Pedro quem está dizendo: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e não do ego ferido, e nem do pecado, mas de Cristo. Muito diferente, né? Para que também na revelação de sua glória, e isso aqui se refere sem dúvida nenhuma à sua segunda vinda, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Impressionante verso, porque Pedro está registrando aqui na sua epístola a realidade viva daqueles irmãos do livro de Atos, da igreja primitiva, e de muitas outras fases da história da igreja, quando o povo de Deus estava num relacionamento vivo com o seu cabeça. E então tinha um testemunho vivo, e não um testemunho mental, e não um testemunho profissional, e não um testemunho intelectual, e não um testemunho sistemático, e não um testemunho ortodoxo apenas, mas um testemunho de vida da igreja debaixo do cabeça que é Cristo, vida movida pelo Espírito. Todas as fases em que a igreja teve essa realidade, ela sofreu. Por um lado, não é? Por outro lado, e exatamente por isso, ela foi um testemunho vivo. E por ser um testemunho vivo, muitas almas converteram ao Senhor, muitas vidas já convertidas foram edificadas. Esse é um lado da moeda. O outro lado, que vem junto, na mesma moeda, sofrimento. Irmãos, será que nós temos considerado essas coisas? É o ponto em que nós estamos no livro de Atos. Os irmãos vejam que quando alguns daqueles irmãos, Atos 11, o capítulo que nós estamos estudando, quando eles foram, não desmarque Pedro, nós vamos continuar lendo, mas volte lá no livro de Atos, deixando esse capítulo 4 de Pedro aí marcado. Olha lá o capítulo 11, verso 19, para que você não perca a ideia aqui, o contexto. Atos 11, 19.
aqueles que foram dispersos por causa do quê? Do pecado? Do ego ferido? Não. Da tribulação que sobreveio a Estevão. Os irmãos estão vendo o vigor do testemunho da igreja? Eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus e etc., o que nós já comentamos na reunião anterior. Então esses irmãos estavam sofrendo por causa da sua fidelidade a Cristo. Eles foram despojados, dispersos. Alguns deles, e agora nós nos lembramos de Hebreus 10, aquela carta foi escrita aos crentes hebreus, não é assim? O que diz o capítulo 10? Você tem em mente? Tem aí na sua memória? Hebreus capítulo 10, 26 em diante? Que aqueles irmãos suportaram com alegria no passado o espólio dos seus bens. Lembra? O espólio. Sabe o que é espólio, não sabe? O espólio é aquele remate por parte do Estado, das autoridades, daqueles bens que eram da pessoa, que eram particulares. Eles foram espoliados, eles foram privados daquilo que eles tinham, que era a posse deles, dos seus bens. E diz a palavra em Hebreus 10 que eles suportaram isso com muita alegria, porque eles tinham consciência de possuírem um patrimônio superior, aquela palavra tão importante no livro de Hebreus, não é? Melhor ou superior, aparece lá tantas vezes, se não me engano 15 vezes. Eles tinham ciência de possuírem um patrimônio superior e durável. Que patrimônio superior é esse? Se você entrar pelo capítulo 11 você vai ver, quando por exemplo fala sobre Abraão, e quando ele partiu sem saber onde ia, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então essa era a certeza que aqueles irmãos tinham, que eles eram participantes da cidade celestial e que ninguém poderia tocar nessa realidade deles. Poderiam tocar nas suas realidades materiais, mas não poderiam tocar nas suas realidades celestiais. Então quando os irmãos foram espoliados de tudo que tinham, eles adoravam ao Senhor, segundo o testemunho de Hebreus 10, e segundo o testemunho de Atos 11, e segundo o testemunho de 1 Pedro 4. Todos eles conferem, não é? Então, retornando lá, 1 Pedro 4, onde nós estávamos lendo, verso 14 agora. Se, pelo nome de Cristo, então acho que é importante para nós entendermos lá, aquela terminologia cristãos, lá de Atos 11, onde nós estamos, compreendendo o que Pedro diz aqui, olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, uma expressão muito singular no uso bíblico, né? O Senhor Jesus usou lá no Sermão do Monte, quantas vezes iniciando aquele sermão? Ela não é uma expressão comum, não significa só feliz, não, é muito mais, significa um tipo de gozo de uma qualidade muito especial, muito alta, é um bem-aventurado, é um cheio de gozo, não é apenas um feliz. Então ele diz bem-aventurados, a mesma expressão lá, então, do Sermão do Monte. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sabe qual é a ideia desse versículo? O Espírito é melhor lido para se trazer a ideia original dele, de trás para frente. Pedro diz que quando nós sofremos pelo nome de Cristo, o Espírito da glória de Deus nos dá refrigério e descanso. Por isso ele diz, repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus. Então a ideia é, quando sofremos pelo nome de Cristo, injuriosamente, injustamente, não pelo pecado, não pelo ego, mas pela fidelidade a Cristo, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, o Espírito da glória de Deus, que é o Espírito Santo, nos dá descanso. Essa é a ideia aí. É mais do que repousa sobre nós, é dar descanso a nós, é dar refrigério a nós. É uma ação positiva do Espírito Santo, não é uma ação passiva, é uma ação, então, ativa. A ideia do texto não é uma ideia passiva, é uma ideia ativa. Não é apenas o Espírito repousando sobre nós. Talvez isso nos traga uma ideia passiva, não é a ideia do versículo. A ideia é o Espírito Santo, que é o Espírito da glória de Deus, trazendo a nós descanso e refrigério, porque estamos sofrendo pelo nome de Cristo. Os irmãos compreenderam? Isso é que os irmãos no livro de Atos estavam experimentando. Isso é o que a igreja experimentou em todas as épocas. E é isso que nós experimentamos, quem sabe, dentro da nossa vida conjugal, se é o caso. Se você tem um lar dividido, por exemplo, como irmão ou como irmã. Isso é o que você pode estar experimentando e devia no seu local de trabalho. Isso é o que nós devemos experimentar por um lado, não é? Um lado da moeda, aqui nessa cidade de São Lourenço, testemunhando o nome de Cristo.
que sejamos injuriados pelo nome de Cristo, que sejamos injustiçados pelo nome de Cristo, mas que haja em nós uma consciência viva de que é pelo nome de Cristo, de que não é por deficiências nossas, de que não é por pecado nosso, de que não é por ego nosso, de que não é por vida independente nossa, de que não é por precipitação nossa, de que não é por mau testemunho nosso. Muito pelo contrário, é por fidelidade a Cristo. Então não há um aval, segundo o verso 14, do Espírito da glória, a não ser para esse tipo de sofrimento. Então muito cuidado, irmão, quando você porventura não tem uma consciência limpa diante do Senhor, de alguma maneira a tua consciência te acusa de que você está sofrendo por pecado ou por ego, mas você quer contar com o descanso e refrigério da presença do Senhor. Isso não está prometido nas Escrituras. O Espírito da glória dá descanso, refrigera aqueles que sofrem por fidelidade a Cristo e somente a eles. Sabe o que o Espírito da glória faz para aqueles, ou com relação àqueles que estão sofrendo por ego ferido ou por pecado? Sabe o que ele faz? Convence de pecado. Mas isso não é dar refrigério e dar descanso. Isso, pelo contrário, é tomar aquele aguilhão que o Espírito Santo tem, colocar lá no nosso espírito e falar para nós seriamente como ele fala: você está sofrendo por um ego imenso, você está sofrendo por desobediência, você está sofrendo porque não tem julgado os seus pecados. E ele é fiel em fazer isso, porque o Espírito de Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somente o mundo, mas também nós cristãos, não é? Por que 1 João capítulo 1 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça? Porque o ministério do Espírito Santo junto a nós, parte dele, é convencer-nos do pecado. Agora, irmão, você já atentou então? Eu queria tocar nessa nota para que o Espírito de Deus, na sua bondade, aplique às nossas vidas isso fielmente. Você se lembra que algumas vezes já compartilhamos com os irmãos o que certa vez disse um homem de Deus? Se não me engano foi A.W. Tozer, aquele profeta de Deus do século passado. Ele disse que o Espírito Santo, ele toma muito mais tempo durante as nossas 24 horas do nosso dia, uma proporção desse tempo muito maior, nos convencendo do pecado e do ego, do que nos trazendo em Cristo uma edificação real, formando o caráter de Cristo em nós. Quem sabe ele tem oportunidades reais de formar o caráter de Cristo em nós em poucos momentos, mas ele está muito ocupado em nos convencer do pecado, em nos convencer do nosso ego, porque nós temos tido muito mais necessidade disso. Mas isso não é uma vida cristã normal. Uma vida cristã normal é uma vida vivida no Senhor de uma tal forma, ininterrupta, constante, não muitas vezes consciente, como falamos muitas vezes. Você já pensou sobre isso? Não em todo o tempo consciente. Se a vida espiritual fosse uma vida todo o tempo consciente, nós estaríamos com muito problema. Primeiro que você teria que eliminar as horas de sono, porque as horas de sono não são horas de consciência, são horas de subconsciência. Então você teria que eliminar suas horas de sono. Quando você está dormindo, você não estaria unido ao Senhor. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, você teria que eliminar mais muitas horas durante o dia. Porque se você está, quem sabe, estudando um jovem, por exemplo, aí, estudando física ou matemática, você também não está com a mente no céu. Você está com a mente no livro de física. Sua mente tem que estar focada ali, aprendendo ali, não é? E em qualquer outra atividade que exige, então, sua consciência, a sua concentração, e todas elas exigem. Então, o que a Bíblia chama de vida de fé? O que é vida de fé? Vida de fé é vida de consciência apenas? Não, ela inclui a consciência, mas ela é muito mais do que isso. Significa que nem quando você está dormindo, significa que nem quando você está focado em um assunto qualquer que exige a tua atenção, a tua mente, nada, em nenhum desses momentos, nem quando você está focado com a sua mente, nem quando você está dormindo, nada tem a permissão, guarde isso, irmão, nada tem a permissão de te separar do Senhor Jesus. Então, se mesmo quando você está dormindo, ou quando você está focado em algo, se alguma coisa tende a te separar do Senhor Jesus, o teu espírito está alerta, porque a vida cristã não é uma vida consciente apenas, ela é uma vida espiritual, que inclui a questão da consciência, mas é mais do que a questão da consciência. Você pode estar inconsciente da realidade que você pertence ao Senhor e que o Senhor pertence a você. Você está focado em algo, mas você está em espírito habitando nele. Porque a nossa vida de fé é uma vida em espírito.
Então nada tem permissão de te separar do Senhor Jesus. Você percebe o quanto isso é prático? Se passa pela tua mente algo que te separa do Senhor, teu espírito está em alerta e Ele vai te dizer. O Espírito de Deus unido ao teu espírito. Isso não pertence ao Senhor. Isso não condiz com o Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Muitas vezes você está ali focado naquele momento, o Espírito Santo faz o contrário. Essa seria a obra negativa. Ele faz a obra positiva também. Ele chama a tua mente para Ele e então te fala algo positivo. Quem sabe te fala do amor do Senhor por você. Quem sabe te renova ali no teu pertencimento a Cristo. Certa vez, um irmão estava caminhando pela rua, pensando nos seus afazeres. De repente ele diz que subitamente o Espírito Santo então capturou o consciente dele, a mente dele. E quando então a mente dele foi capturada, ele começou a pensar no amor do Senhor. E ele então foi pensando no amor do Senhor. Agora a comunhão entrou no consciente. Antes ela estava no inconsciente, ou no subconsciente, porque ela é espiritual, graças a Deus. Então, quando o Espírito Santo capturou a mente daquele irmão, aquele irmão começou a pensar no amor do Senhor. Esse é o relato dele. Então ele foi considerando o amor do Senhor, o fato dele pertencer ao Senhor, dele ser do Senhor e o Senhor ser dele. E ele foi caminhando pela rua. E quando ele chegou na esquina, ele relata assim, ele encostou na parede, no muro, e ele disse assim: para, Senhor, para, tira tua mão de sobre mim, eu não vou suportar. De tal forma ele estava possuído do senso do amor de Cristo por ele, que ele disse: para, Senhor, retira tua mão, eu não vou suportar. Então, meu irmão, será que nós temos tido consciência de que a nossa comunhão com o Senhor ela é espiritual e que por ser espiritual ela atinge o consciente, o subconsciente, o inconsciente e todos os níveis? Porque ela é espiritual. Então, quando qualquer coisa afeta esse nível espiritual do nosso relacionamento com o Senhor, nós temos sensibilidade, porque os nossos pecados estão julgados, porque a nossa consciência está mantida em relação com o Senhor, porque nós não temos nada na nossa vida consciente que nós não tenhamos colocado diante do Senhor. Nós não temos recessos no nosso homem interior trancados ao Senhor Jesus. Os irmãos estão vendo o que nos separa dele? Nós não temos recantos secretos, cavernas no nosso ser interior que nós trancamos as chaves, escondemos as chaves e não permitimos que então o Senhor tenha comunhão conosco naqueles assuntos. Se temos, nós estamos colocando a nossa vida debaixo de fragmentação. Então, o grande requisito do Senhor, como nós sabemos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é essa questão da integridade, não é? O provérbio diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lembra que o Senhor no Sermão do Monte diz a mesma coisa? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é? Então, quando todo o nosso coração está envolvido, está capturado pela necessidade, pela realidade de mantermos uma comunhão espiritual com o Senhor, então nós vivemos na presença dele. É por isso que Paulo fala assim, por exemplo, lá em Tessalonicenses: quer durmamos, quer vigiemos. Ele se refere a exatamente a essa questão. Quer durmamos, quer vigiemos, vivamos em união com ele. União com ele. Quero ser ainda mais específico, para quem sabe procurar ajudar os irmãos de forma mais prática. Você já experimentou algumas vezes, quando você tem algum tipo de sonho, que não, de alguma maneira, você está naquele sonho ofendendo ao Senhor, seja em que assunto for, de que maneira for, e você então acorda ansioso daquele sonho, como se ele fosse então um pesadelo? Muitas vezes ele não é um pesadelo, não é? Não é um sono que te deu um medo específico de alguma coisa, mas foi um sono ou um sonho que ofendeu o Senhor. Então você acorda ansioso daquele sonho, como se então aquela não devia ser a sua atitude, aquele não deveria ser o seu lugar, aquele não deveria ser o seu comportamento. Você já não teve essa experiência? Você acorda ansioso daquele sonho, não é? Porque você teve consciência lá no seu sonho de aquela maneira, aquela atitude, aquela palavra, aquele comportamento não era agradável ao Senhor. Você acordou daquele sonho, não é? Tenho certeza que muitos irmãos já tiveram essa experiência, porque a nossa vida de união com Ele é uma vida espiritual. Você está dormindo, você está em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Essa é a vida espiritual, não é? Então, irmão, perceba quanto dos recantos do nosso ser precisam ser conquistados pelo Senhor. Quantos, não é?
porque a comunhão com o Senhor é uma comunhão espiritual, acima de tudo. E ela inclui a questão mental, ela inclui a questão consciente, mas também inclui a questão subconsciente e até inconsciente, né? Então, muito importante é isso. Então, quando Pedro menciona aqui essa questão do sofrer pelo nome de Cristo, ele está se referindo a esse sofrimento pela fidelidade a Ele, porque pertencemos a Ele, porque estamos unidos a Ele, porque nada tem permissão de nos separar dEle, em momento algum, né? Aí ele continua, 1 Pedro 4,15, não sofra, porém. Então há um outro tipo de sofrimento aí. Nenhum de vós como um assassino, um ladrão ou um malfeitor diz, eu não sou nada disso, eu não sou assassino, nunca matei ninguém, nunca roubei nada, nunca fiz um mal, pelo menos consciente, a ninguém. Mas e a parte final aí? Ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Que nome? O nome do verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Qual nome? Cristão. Exatamente, Pedro usa aquele nome que os discípulos receberam pela primeira vez em Antioquia, Atos 11:16, de uma forma tão zombeteia, tão sarcástica. E Pedro diz, glorifica a Deus com este nome. Tenha consciência então, irmão, que quando Pedro usa o nome cristão, aqui no versículo 16, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Hoje esse nome perdeu essa característica. Ninguém nos chama de cristãos de uma forma como os primeiros cristãos foram chamados, de forma zombeteira, não é? Então, quando Pedro usou esse nome, esse era o contexto. Esse nome inclui o que nós lemos aí nos versículos superiores, aí, nos versículos anteriores. A injúria, o sofrimento por causa de Cristo. Então, se você sofre como cristão, glorifica a Deus com esse nome de zombaria que foi dado àqueles irmãos primitivos, nessa época aqui exatamente, a época apostólica. Continuando lá então no livro de Atos, capítulo 11, gostaria de ler mais uns versos com os irmãos. Abram por favor novamente, Atos capítulo 11. Final então do verso 26, os discípulos chamados pela primeira vez cristãos. Sabe por que eles foram chamados com esse nome cristão, com esse nome tão pejorativo? Não apenas porque eles eram seguidores nominais de Cristo. Talvez seja importante nós frisarmos então esse ponto bem frisado. Mas porque a vida deles era uma vida semelhante a Cristo. Os irmãos percebem esse ponto? Cristão. Eles foram chamados de cristãos porque a vida deles se conformava àquele Cristo que eles conheceram, aquele que eles crucificaram. Então, irmãos, resumindo o assunto aqui, vamos usar a expressão estilo de vida, que eu creio que seria a mais adequada para resumirmos o assunto. Sabe o que está acontecendo com esses irmãos aqui? O estilo de vida deles era semelhante a Cristo. E eu penso que isso tem muito para falar aos nossos corações. Será que o nosso estilo de vida é semelhante a Cristo? Será? O estilo de vida dessas pessoas era semelhante a Cristo. Por isso esse nome cristão, de forma tão injuriosa, porque eles odiavam a Cristo, porque eles desprezaram a Cristo, porque eles crucificaram a Cristo. Então essa raça de seguidores de Cristo também era uma raça desprezível, uma raça de cristãos, como foram chamados, porque o estilo de vida era o estilo de vida coerente com Cristo. Eles amavam, agora um povo que amava o que Cristo amava, agora um povo que fazia o que Cristo fazia, agora um povo que se relacionava como Cristo se relacionava quando em carne. Então esse povo foi de uma maneira tão interessante, identificado com Cristo, maravilhosa mesmo. Sabe por quê? Porque na mente daqueles que identificaram essas pessoas com Cristo, eles lançaram uma zombaria. Mas como nós lemos em 1 Pedro 4, o ponto de vista do Espírito da Glória era um ponto de vista de satisfação, porque ali estava agora um grupo de pessoas tão semelhante ao seu Salvador que foram chamados por esse nome. Irmãos, que distância nós estamos, olhando a cristandade em geral disso, não é? Hoje, ser cristão ou ser evangélico é status.
Existe até um mercado de consumo próprio aos evangélicos. Hoje você abre uma revista de bordado, tem bordados evangélicos, né? Hoje você compra revistas para você aprender a tocar violão, tem música evangélica, não é? Porque 30 milhões de evangélicos nós temos nesse país. Mas será que nós temos 30 milhões de discípulos de Cristo? Será? Será que nós temos 30 milhões de pessoas no nosso país que podem ser chamados de cristãos segundo Atos 11? Será que nós temos 30 milhões de pessoas que vivem o estilo de vida que Cristo viveu? Irmãos, se nós tivéssemos 30 milhões de pessoas que vivessem o estilo de vida que Cristo viveu, sabe o que ia acontecer? Nós teríamos um avivamento mundial, não é apenas nacional. Nós teríamos um avivamento no mundo inteiro, se nós tivéssemos 30 milhões de pessoas vivendo o estilo de vida de Cristo. Quem sabe se nós tivéssemos 100 aqui no Brasil, nós teríamos um avivamento nacional, só com 100 pessoas. Já que quando a igreja primitiva começou, 120, né? 120 fizeram um avivamento nacional. 120 pessoas, quando o Espírito Santo desceu. Não foi assim? No primeiro dia mais 3.000 acrescentados, daí mais uns dias mais 5.000, e daí um mês a igreja em Jerusalém tinha uns 10.000 membros mais ou menos. Daí quem sabe 2 ou 3 meses, em torno de 20.000 membros. Esse era um povo que vivia o estilo de vida de Cristo. Então não vamos passar por cima do versículo 26 com muita pressa, não, porque esse versículo tem muito para nos dizer. Quando o Espírito Santo coloca aqui essa frase, em Antioquia foram os discípulos, aqueles que seguem ao Senhor. Lembra que nós compartilhamos nesse final de semana sobre João 13? O Senhor lavou os pés dos discípulos, aquele era o estilo de vida. Ele lavou os pés dos discípulos e disse assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e eu sou. Lembra? Aí ele disse assim: e se eu sou, aí ele inverteu, se eu sou o Senhor e o mestre, e vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Esse era o estilo de vida. Então, quando esses discípulos, esses que viviam o estilo de vida de Cristo, impactaram aquela sociedade, eles foram zombados, como sendo os pequenos cristos, os cristãos, exatamente porque eram discípulos de Cristo. Por que hoje nós não temos o peso desse nome sobre nós? Eu acho que já está explicado. Porque nós temos falhado no nosso discipulado a Cristo. Então o nosso estilo de vida não combina com Cristo. O que Cristo ama, nós não amamos. O que Cristo odeia, nós não odiamos. Aquilo que para o Senhor não tem um peso, um valor real, para nós tem, né? Nós disputamos as coisas que o mundo quer, que o mundo disputa. Nós frequentamos muitas vezes ambientes que são mundanos, que tem foco mundano, que tem música mundana, que tem companheiros mundanos, não é? Que cristão é esse? Então, irmãos, muito cuidado quando você, de alguma maneira, recebe injúria. Segundo Provérbios, o ensino de Provérbios, é que quando nós recebemos injúrias, nós devemos tomar 2 atitudes. A primeira delas é aprendermos a receber injúria. A segunda delas é sabermos pesar os nossos corações com relação à injúria que recebemos. E nós pesamos dizendo assim: Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar através dessa injúria? O Senhor quer falar algo comigo? Há algo na minha vida não condizendo com o Senhor? Há algo no meu estilo de vida que está sendo ofensivo ao Espírito Santo? Mas normalmente quando nós recebemos injúria, nós simplesmente nos calamos ou revidamos aquilo, não é? Ou atribuímos muitas vezes tudo ao diabo. Então nós sabemos ter o peso adequado. O diabo, todas as vezes que se levanta, levanta contra o testemunho do Senhor. As injúrias, quando vêm a nós temos a responsabilidade de pesá-las, de irmos diante do Senhor e procurarmos saber o que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor fala conosco de muitas maneiras. Há inclusive um texto em Provérbios que diz que quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, este reconcilia com ele até os seus inimigos. Então esse é algo que precisa ser pesado por nós, sempre. Então acho que todo esse contexto nós não podemos passar por cima quando lemos Atos 11, 26. Prosseguindo aí então alguns versos mais. Naqueles dias, verso 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Irmãos, eu já disse uma vez para os irmãos e queria repetir.
Quando você lê aqui profetas, como você vai encontrar em muitos outros lugares, Efésios diz que essa revelação do mistério de Cristo foi dada aos apóstolos e profetas no Espírito, você se lembra? Efésios diz ainda no capítulo 2 que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, se lembra? Então quando você lê profetas aqui no verso 27, o que você pensa? Você pensa nos profetas de acordo com o Velho Testamento? Se você faz isso, você está errado. Porque os profetas citados aqui no verso 27 são profetas do Novo Testamento. São profetas enviados pelo Espírito Santo. Não são profetas da velha aliança. Então, irmão, eu não sei quanto a você, mas sabe o que isso gera no meu coração? Por um lado, um clamor, por outro lado, uma tristeza. Porque quão carentes nós somos que na vida normal da igreja o Senhor levante mais profetas e mestres. Que nós não possamos olhar para o século passado e dizer assim, o Senhor no século passado levantou 6, 7, 8, talvez no máximo 10 profetas proeminentes, porque esse realmente não é o desejo do Senhor. Você acha que Ágabo era um profeta proeminente? Aparentemente não. Ele é citado aqui uma vez só, nesse único texto, Ágabo. Porque era tão normal haver entre os irmãos em cada localidade profetas e mestres, que não havia nada de especial nisso. Os irmãos não precisavam olhar, como nós fazemos hoje para o século XX, e dizer assim, nós agradecemos o Senhor pela vida de Watchman Nee, agradecemos o Senhor pela vida de Dietrich Bonhoeffer e etc, etc. Um profeta aqui, um profeta lá, porque era tão normal na vida de cada igreja local haver profetas e mestres, que a quantidade deles era quase que inumerável. O que você acha que Barnabé era? O que você acha que Tito era, que Timóteo era, que Epafrodito era, que Epáfras era? E muitos mais. Andrônico, Júnias, que Paulo cita, por exemplo, naquele capítulo final de Romanos 16, e muitos outros nomes. A coisa mais normal nas igrejas locais era haver profetas e mestres. Mas será que é normal entre nós, irmãos? Cristandade em geral? Claro que não. Claro que não. A palavra do Senhor não tem sido nem o foco da reunião dos irmãos, muitas vezes. Tanta distração, tanta ocupação, não é? Mas não era assim no início. Então, um desses profetas, alguns profetas, veja, plural, de Jerusalém para Antioquia, não são nem mencionados quem são eles, apenas um é mencionado, Ágabo, um deles, verso 28, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Quantas vezes nesse livro de Atos, não é? Tem chamado a atenção dos irmãos, quantas vezes, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, o Espírito, não é? Porque tudo nesse livro é movimento do Espírito Santo. Não é o profeta Ágabo, não é assim que a palavra diz, é Ágabo pelo Espírito. Você vê a diferença? O foco não está no profeta, né? Mas Ágabo, o profeta Ágabo pelo Espírito, é muito diferente. Então veja que essa nota aqui não pode ser perdida, né? Pelo Espírito. Sabe por que essa nota é colocada, irmão? Para que nós não achemos que profeta é uma função oficial. Então quem é o profeta, né? Nessa localidade aqui que é citada, Jerusalém? Havia alguns profetas, verso 27. Quem são os profetas aqui? A posição oficial de profeta aqui é de fulano, beltrano e ciclano. Eles são os profetas na localidade. Mas veja que o Espírito Santo tem esse cuidado. Diz assim, um dos profetas, sim, ele era profeta, Ágabo, mas ele dava a entender pelo Espírito. Porque não é apenas a função oficial de um profeta exercendo então a sua função, mas é um profeta que foi levantado pelo Senhor seguindo a liderança do Espírito Santo. Porque sabe o que acontece? Quando um profeta, com a sua função oficial, ele deixa de seguir a liderança do Espírito Santo, ele se torna um profeta velho. Como nós temos aquele exemplo no livro de Juízes, tão lindo, tão interessante. Um profeta velho. Ele foi profeta. Ele falou pelo Espírito, mas tudo tem que ser posto no passado. Ele foi usado, palavras tristes essas. Ele falou pelo Espírito, ele foi usado pelo Espírito, mas atualmente ele não é um profeta, porque ele deixou de responder ao Espírito. Você percebe, irmão? Então o versículo 28 diz, Ágabo, não apenas um profeta Ágabo, mas pelo Espírito. Então aquela relação vital com o Senhor foi mantida, né? Ele dava a entender que viria uma grande fome, né? Verso 28, por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, o livro foi registrado depois do fato, então o Espírito Santo está confirmando que isso realmente aconteceu, o que Ágabo predisse
Lucas registra que realmente houve, né, nos dias de Cláudio. Os discípulos, outra lição preciosa. Por que nós estamos lendo aqui, nesse caso, os versículos 1 a 1? Para extrairmos princípios, né? Como fizemos aí de vários versos desse capítulo 11. Então está aqui mais um no verso 29. Tão simples, importante e belo. Os discípulos, vírgula, cada um conforme as suas posses. Que beleza! Não tem nada de dízimo aqui. Não tem nada de dízimo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando vai ensinar sobre ofertas, lá em 2 Coríntios 8 e 9, 2 capítulos inteirinhos sobre o ensino das ofertas, ele usa exatamente a expressão que Lucas usou aqui. Você se lembra? Conforme suas posses. Ele disse: aquele que semeou muito, não colheu demais. E aquele que semeou pouquinho, ele não teve falta. Porque então os irmãos aprenderam a viver corporativamente, a abençoar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, não é? Então Lucas, de uma forma tão simples, ele faz esse registro aqui, que quando esse profeta Ágabo, pelo Espírito, ele falou sobre essa fome, os discípulos se movimentaram. Agora os irmãos estão vendo o que está acontecendo aqui? Um profeta, movido pelo Espírito, está então antecipando algo. E o que está acontecendo no verso 29? Os discípulos, pelo mesmo Espírito, estão se movendo. Não é maravilhoso, irmão? Nós não podemos passar pelo verso 28 e 29 tão rápido que a gente deixa de ver essas coisas. Eles não estavam passando fome. Estavam? Não. A fome iria ainda vir, não é? Mas então esses discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, nessa ordem. Vamos continuar o registro, entrando um pouco no capítulo 12, e extraímos mais alguns princípios, já que o texto não tem nenhuma interrupção aí no seu relato. Continua então dizendo assim: neste mesmo tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Existem muitos princípios lindos aqui, até o verso 19, pelo menos, que eu gostaria ainda de extrair, sobre a vida da igreja, debaixo do encabeçamento de Cristo e do movimento do Espírito Santo. Sempre essas duas coisas: encabeçamento de Cristo e o movimento do Espírito Santo, e os discípulos respondendo ao movimento, sejam eles cristãos que nunca foram mencionados na Bíblia, ou seja um profeta como Ágabo, por exemplo, não importa, todos eles estavam respondendo. O profeta Ágabo falou que viria a fome, os discípulos se movimentaram pelo Espírito Santo para providenciar socorro, não é? Porque a igreja movia-se debaixo da liderança do Espírito Santo. Então, nesse mesmo tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. De novo perseguição, mais uma vez, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. O capítulo 12 de Atos é muito interessante. Ele começa com uma morte e termina com uma morte. Ele começa com a morte de Tiago, um discípulo do Senhor, e ele termina com a morte de quem? Capítulo 12 de Atos, com a morte daquele que mandou matar Tiago. Quem é? Herodes. Sabe qual a diferença? Tiago foi o primeiro mártir dentre os apóstolos, né? O primeiro mártir foi Estevão, apedrejado. Dentre os apóstolos, o primeiro mártir foi Tiago. Está aí registrado. Ele foi decapitado, passado ao fio da espada, testemunhando então do nome do Senhor Jesus. É assim que Tiago morre. Sabe como que Herodes morre? Comido de vermes. Essa é a diferença entre os dois. Um morre dando testemunho da glória do Senhor, porque sobre Tiago repousava o Espírito da glória e de Deus. Não é isso que Pedro falou? Então na mente, no coração, no espírito, na alma de Tiago, estava ali o Espírito Santo dando refrigério, dando segurança. Ele ia ser decapitado pelo nome do Senhor. Esse é Tiago. E o capítulo 12 termina dizendo que aquela grande autoridade, chamada Herodes, que mandou matar o nosso Tiago, ele termina comido de vermes, porque esse seria o destino de Herodes, né? Esse homem chamado Herodes, que se assentou ali, na verdade, como um deus diante do povo, porque foi por isso que ele morreu. Quando o povo ouviu a voz dele, aqueles habitantes de Tiro e de Sidom, não é? Havia uma contenda entre Herodes e essa população. Eles se reconciliaram com Herodes através do camarista dele, se você ler o relato. Então foi haver ali uma reunião entre Herodes e esses habitantes de Tiro e de Sidom, conforme registrado aí no verso 20. Então quando Herodes começou a falar, aquelas pessoas disseram assim: é voz de um Deus e não de homem. Você se lembra? Então diz a palavra que por causa de Herodes,
não ter dado glória a Deus. Por que não deu glória a Deus? Porque ele se colocou como Deus. Quando ele ouviu aquela aclamação do povo, é voz de um Deus e não de homem. Lembra quando Paulo foi chamado de Deus? Você se lembra? Quando Paulo pregou em uma certa localidade, ele foi chamado de Deus, se não me engano, em Listra. Então diz a palavra que ele rasgou suas vestes, ele se colocou entre as pessoas, dizendo que ele era um homem como eles. Mas Herodes não fez isso. Herodes recebeu aquela aclamação. E diz então a palavra que naquele mesmo instante, ele caiu, comido de vermes, e expirou. Então Tiago morre de uma maneira, Herodes morre de outra maneira, no capítulo 12 de Atos. Então o verso 3 diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus, porque ele estava perseguindo os cristãos, então os judeus se agradaram disso, é claro, né? Herodes prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Quero continuar o relato por causa de princípios muito preciosos que nós vamos encontrar aqui. Tendo-o feito prender, preste atenção, irmão, por favor, olha para a sua Bíblia. Lançou Pedro no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Nunca o pescador ficou tão vigiado, não é? Nunca o pobre pescador Simão Pedro foi tão vigiado na vida dele, não é? 16 soldados para segurar o coitado do Pedro, que era um pescador. Era tão hábil com a espada que quando ele mirou na cabeça do servo do sumo sacerdote, ele acertou na orelha. Os irmãos se lembram, não é? De tão habilidoso que ele era com a espada. Não é assim? Ele queria decepar aquele servo do sumo sacerdote. Ele pegou a espada, acertou, arrancou a orelha. Aí o Senhor falou: Pedro, guarda essa espada, Pedro, você mal entende de vara de pescar ou de rede, não é? Põe essa espada na tua bainha. Ele pega a orelha e coloca a orelha no lugar do servo do sumo sacerdote. Não foi assim? Então imagine agora esse Pedro guardado por 16 soldados, que homem perigoso que ele era, não é? Por causa do valor de Pedro, daquele testemunho de Pedro naquela história da igreja, esse homem de Deus. Impressionante esse texto, né? Agora veja o verso 5. Pedro estava guardado no cárcere. Tá certo? O que mais que diz o versículo? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Não é oração a Pedro, não. É oração a Deus, não é? Então quando as pessoas falam assim, ora para mim, você fala assim, irmão, não posso. Eu só posso orar para o Senhor. Eu posso orar por você. Orar para você não tem jeito, não é? Então eles oravam a Deus, intercedendo por Pedro, incessantemente. Agora, o que será que eles pediam? Para Pedro ser libertado? Tem certeza que não. Por quê? Porque em Atos capítulo 4 registra uma oração da igreja, exatamente no mesmo sentido. A igreja estava sendo perseguida. Lembra como que eles oram lá? Atos 4? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, né? Que falaste através do seu santo servo Jesus, que Pôncio Pilatos então crucificou, etc. Eles oram nesse sentido e diz assim: concede agora aos teus servos que com intrepidez, com coragem, intrepidez, anunciem a tua palavra. Foi assim que eles oraram em Atos 4. Eles não falaram: livra os teus servos, Senhor, guarda os teus apóstolos, Senhor, guarda os teus profetas, Senhor. Não tem essa oração em Atos. A oração é: dá intrepidez aos teus apóstolos, Senhor, dá intrepidez aos teus profetas, mesmo que eles paguem com a vida. Qual o problema de pagar com a vida? Não há nenhum problema, só há glória nisso. Como Estevão experimentou a sua glória, e Tiago experimentou a sua glória, e eles não oraram pela libertação de Pedro. Se você continuar o relato, irmãos, é engraçado o relato, porque eles estavam orando por Pedro. Sabe o que acontece? Quando Pedro é libertado e vai lá na casa onde ele imaginou que os irmãos estivessem reunidos, na casa de Maria, ele bate na porta. Quando ele bate na porta, uma criada vai atender. O nome da criada era Rod. Então ela abre assim, como que abrindo uma janelinha da porta, e olha. Quando ela vê Pedro, ela não acredita que é Pedro. Ela fecha a janelinha depressa e ela nem abre a porta, de tão assombrada que ela ficou. Ela larga o Pedro trancado lá de fora mesmo. E ela vai contar para os irmãos que estão lá dentro reunidos, dizendo: olha, é o Pedro que está lá fora. E os irmãos falam assim: não é possível que seja o Pedro. Eles estavam orando a Deus em favor de Pedro, não é? E a prova é que eles tinham essa consciência de que Pedro era um profeta do Senhor e poderia pagar com a sua vida como Tiago já pagou, e como Estevão também já pagou, não é? Então eles estavam ali debaixo do encabeçamento do Senhor. Senhor, concede a Pedro a mesma intrepidez que eles pediram lá na oração do capítulo 4, que quando terminaram, diz lá,
tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Atos 4, se você quiser conferir. Então aqui, enquanto eles oravam por Pedro, talvez, no que concerne ao juízo próprio deles, eles nem acreditassem que Pedro seria libertado, porque Tiago tinha acabado de ser decepado. Pedro estava guardado por 16 soldados, e quem mandou fazer isso foi Herodes. Herodes odiava os cristãos. Então talvez a expectativa no coração daqueles irmãos é: Senhor, fortalece Pedro, para que ele dê testemunho do Senhor nessa hora, porque ele também vai ser decepado como Tiago foi, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Agora, antes de entrar nisso, queria que você visse uma coisa a mais. Olha o versículo 6. Nós temos mais um restinho de tempo só, então preste atenção aí. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, queria que os irmãos também não perdessem isso aqui. Naquela mesma noite, sabe por que Pedro não foi morto? Porque era um período de festa dos judeus. Estava se aproximando da festa dos pães asmos. E eles não iriam matar Pedro naquela ocasião, não era oportuno. Então Pedro foi guardado. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, o que Pedro estava fazendo? Pedro dormia. Então não perca isso aí, porque eu não sei se qualquer de nós estaria dormindo. Com Tiago, um dos nomes, proeminentes ali entre os profetas, apóstolos na vida da igreja, tinha acabado de ter o seu pescoço decepado. Pedro está guardado para ser o próximo, e a palavra diz que Pedro estava dormindo. É muito descanso, é uma vida de união com o Senhor, não é? Os irmãos se lembram, por exemplo, nós podíamos citar tantos testemunhos, mas você se lembra como Inácio de Antioquia? A Antioquia mesmo, citado aqui no capítulo 11 que nós lemos. Inácio de Antioquia, você lembra como ele morre? Inácio é levado para a arena, para ser lançado às feras. Então, quando ele é trazido, também já um ancião, ele olha para aquele povo que estava lá, que ia ser os espectadores da morte de Inácio, um homem de Deus da história primitiva. E quando ele é colocado ali, então, no ponto de ser jogado às feras, sempre é dada àquela pessoa uma última palavra. Então as últimas palavras de Inácio foram as seguintes: eu sou trigo de Deus para ser moído pelos dentes das feras. E ele disse que não era digno, ele não se considerava digno de dar testemunho do seu amor por Cristo diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. Esse foi o seu testemunho, quando ele seria então lançado às feras ali. Então, a mesma situação na vida do querido Pedro. Pedro, versículo 5, guardado no cárcere, e versículo 6, dormindo entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, esse anjo aí do Senhor, o lado de Pedro, o despertou. Olha que sono profundo. Vou despertar Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Primeiro portão automático, talvez, da história da humanidade. Portão eletrônico. Portão lá da cidade onde Pedro estava preso. O portão abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, que era que ele fosse decapitado, como Tiago foi, não é? Irmão, essa narrativa que toca o assunto de anjo aqui é muito interessante, sabe por quê? Hebreus, será que Hebreus foi escrito por Lucas? Talvez. Sabe o que está escrito em Hebreus? Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim, que os anjos são, o que os anjos são? Espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Então os irmãos percebem que, de novo, não há nada em comum aqui no relato com relação a isso. De modo muito especial, o ministério de anjos está ligado ao cuidado físico dos santos. Anjo não tem nada a ver com mediação de revelação. Por isso que Paulo em Colossenses diz que anjos não podem ser cultuados, não é? Ele diz: cuidado no capítulo 2 com o culto de anjos, pessoas que são inchadas na sua mente carnal e acham que anjos são intermediários de bênçãos espirituais, são intermediários de revelação. Nossa comunhão não é com anjos, nós não invocamos anjos, nós não oramos a anjos, nós não temos nenhuma relação com anjos da nossa parte. São os anjos que têm relação conosco da parte deles. Os irmãos percebem a diferença? Porque eles são enviados por Deus a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós não clamamos por anjos, nós não pedimos que o Senhor ponha anjo aqui, anjo ali, anjo lá, anjo na frente, anjo por cima, anjo por baixo, não é? Isso é ministério do Velho Testamento. O ministério do Novo Testamento é que nós recebemos a revelação de Deus na pessoa de Cristo pelo ministério do Espírito Santo, que é o Consolador, é o Revelador. Todo o ministério é do Espírito Santo. Anjos é com Deus. Anjos são espíritos serviçais, enviados ali então para fazer o seu serviço, segundo os propósitos de Deus. Será que quando Estevão morreu não havia anjo lá? Será que quando Tiago foi decapitado também não tinha nenhum anjo lá? Será que o anjo, vamos chamar de anjo da guarda de Tiago, estava dormindo quando ele foi decapitado? E o de Pedro estava bem acordado quando ele foi preso? Não. É que esses anjos, espíritos ministradores, ministram segundo a ordem daquele que os envia. Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Tão simples, não é? E nós muitas vezes fazemos tanta confusão e colocamos anjos no lugar errado, né? Mas um princípio importante. E um último então para nós concluirmos. Então Pedro, verso 12 melhor. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. É o João Marcos, foi levado na viagem depois com Barnabé e Saulo. O autor do Evangelho de Marcos, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele, Pedro, bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Veja que interessante. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Agora esse Tiago é o irmão, meio-irmão do Senhor Jesus, né? O filho de Maria. O outro Tiago já foi decapitado, o filho de Zebedeu. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Imagina o Pedro passando ileso por 16 soldados, né? Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submeteu as sentinelas a inquérito e ordenou que fossem injustiçados. Então, 16 mortos, né? Porque deixaram o Pedro escapar. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei, Herodes. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor, está vendo de novo? Um anjo do Senhor tocando a carne de Herodes. Um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Por que você acha que o Espírito Santo colocou esse versículo 24, hein? O grande Herodes, voz de Deus, comido de vermes, expirou. Mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Porque a palavra do Senhor é invencível. Porque a palavra do Senhor não é um ratinho. Nós temos que cuidar lá bem dele, né? Para que ele não morra. Nosso ratinho de estimação. Mas a palavra de Deus é um leão. Nós precisamos apenas abrir a jaula e deixar que ela saia. Ela cuida de si mesma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então o pobre Herodes morreu dessa maneira. Mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.
Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado Marcos. Nós vamos até aí então hoje, recolhendo esses princípios. Espero que de modo particular os irmãos possam guardar esses princípios no seu coração, meditar a respeito deles. E especialmente, irmãos, que mantenhamos no nosso coração esse desejo de que essa vitalidade, essa vida normal da igreja cristã, ela seja trazida de volta à nossa realidade vivencial pelo mesmo Senhor, que é o mesmo, que está entronizado à destra de Deus, pelo mesmo Espírito, que é o mesmo, que está em nós, que foi derramado nos dias de Pentecostes. Há discípulos que também foram chamados com o mesmo chamamento que aqueles primeiros foram chamados. O Senhor não mudou, o seu Espírito não mudou, mas os seus discípulos mudaram. Então, que o Senhor nos ajude a termos um desejo real de discipulado a Cristo, para que nós possamos experimentar nos nossos dias essa vitalidade, essa normalidade. Então, que lindo esse relato, final do capítulo 11 e todo o capítulo 12. Profetas, tão normal para a igreja, dando direção aos irmãos pela liderança do Espírito Santo, tão normal. Os irmãos se movendo debaixo daquela liderança, como nós vimos aí, tão normal. A igreja orando incessantemente a Deus por aquela hora que ela estava vivendo, tão normal. A igreja confiando na soberania, nos cuidados do Senhor, seja para a vida, seja para a morte, de um irmão ou de outro irmão, como Tiago por um lado, Pedro por outro lado, um decapitado e o outro libertado, não é? Então, tanta abundância, tanto governo, não é? Que o Senhor nos ajude, irmãos, com todo o nosso coração a almejarmos por essa realidade nos nossos dias. Mesmo. A palavra de Deus diz assim: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Não há problema com o Senhor, não há problema com o Espírito Santo, não há problema com a palavra de Deus, há problema conosco. Então que o Senhor nos ajude a sondarmos mais profundamente o nosso coração, focar o nosso coração, constranger o nosso coração, que a nossa oração unânime, nossa oração corporativa não cesse. Senhor, nós desejamos ter uma vida, um testemunho de impacto, de discipulado a Cristo. O Senhor nos ajude, nos abençoe. Vamos orar. Pedimos a Ti que nos ajude, nos habilite a guardarmos aquilo que de forma particular o Senhor quis alertar nossos corações nessa noite. Sejam verdades, sejam princípios, sejam necessidades. Ajuda-nos a não perdermos o que o Senhor pôde depositar em nós nessa noite, nos distraindo, nos dispersando. Mantenha a nossa mente, o nosso coração, o nosso homem interior em foco, focados em Ti, considerando Tua palavra com integridade, com diligência. Sabemos que o Senhor tem nos chamado para a diligência, Senhor. Tua palavra diz que devemos reunir toda a nossa diligência. E nós pedimos que o Senhor verdadeiramente nos torne diligentes, cuidadosos, não levianos com o que o Senhor nos tem dado e com aquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. Mantenha Tua palavra fresca e viva em nós, Senhor, para que ela possa ser verdadeiramente assimilada, guardada, adubada, acolhida com mansidão nos nossos corações. Nós agradecemos a Ti por podermos nos reunir em torno dela nessa noite. O Senhor é nossa vida, é todo o nosso bem, tudo que temos. Queremos tanto Te conhecer mais profunda e intimamente, Senhor. Não desperdiçarmos nossa vida com tanto daquilo que não é nada. Tem misericórdia de nós, nos alerta para a hora em que vivemos, para a geração na qual vivemos, para a perversidade na qual vivemos, para a negligência no meio da qual vivemos, a desatenção, a leviandade. Nos livra disso, Senhor,
Queremos preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo nós possamos nos gloriar de que não corremos em vão, não nos esforçamos inutilmente. Tem misericórdia de nós, Senhor, e desperta em nós respostas mais prontas a Ti, como igreja, como famílias. Nós te pedimos isso, Senhor. Dependemos de Ti para isso, mas nós desejamos, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.